Aqui com a gente a deputada federal Carla Zambelli. A senhora foi indicada para a Secretaria de Comunicação da Câmara. Isso ainda não foi oficializado, torço para que seja, né? O que fica sob sua responsabilidade assumindo esse cargo? Como é que funciona? A minha proposta, Lacombe, é que a gente unifique o que foi separado. Hoje a SECOM ela é responsável pela TV, rádio e rede de notícias, que envolve Voz do Brasil, site, etc. E separado dela está a CEMID, que cuida das redes sociais, hoje está sob a responsabilidade do Orlando Silva. A minha ideia é reagrupar esses dois, que foram desagrupados no ano passado, para poder evitar retrabalho. Então, aí ficariam redes sociais também com a SECOM comigo, se tudo der certo. Deputada, há muitas críticas a que a senhora assuma esse papel, da mesma forma que esse cargo, da mesma forma que há críticas a que a deputada Bia Kicis assuma a Comissão de Constituição e Justiça. Quer dizer, vocês são muito identificadas com o projeto bolsonarista, da ala mais ideológica, muito próximas ao presidente da República. A deputada do PSOL, Samia Bonfim, por exemplo, tuitou inaceitável que a deputada Carla Zambelli, investigada pelo STF no inquérito dos fake news, assuma a Secretaria de Comunicação da Câmara. O gabinete do ódio bolsonarista não pode ter mais um puxadinho no Congresso Nacional. Hoje, como a SECOM está na mão da oposição ao Bolsonaro, os bolsonaristas não têm vez e voz. Então, a ideia é que, estando sob minha responsabilidade, todas as pessoas têm um espaço. Todos os deputados, os 513, igualmente. Pessoas da esquerda. Com certeza. Eu acho que todos eles foram eleitos e todos eles têm direito à voz. A SECOM não pode ser uma rede de opiniões. Hoje a gente está aqui num programa de opinião, então é natural que eu, como deputada, dê minha opinião. Como secretário da Comunicação, a gente não vai nem usar a SECOM nem para atacar o presidente, porque não é função do Legislativo, e nem para defender o presidente. A gente vai mostrar o que cada deputado pensa e mostrar as informações do Legislativo. O Arthur Lira assumiu e hoje mesmo ele já postou na conta dele no Twitter que amanhã encaminha, por exemplo, à CCJ a proposta de reforma administrativa, uma das prioridades a ser votada nesse ano. A senhora tem uma expectativa de que a agenda do governo agora vai, vamos dizer assim? Silvio, tenho expectativa sim, porque na Câmara de Deputados o presidente ele não tem que escolher o que é pautado ou não. É como você falou, pode não ter unanimidade, mas que seja votado, que a gente saiba quem pensa o quê, né? O que não dá é para represar todos os projetos. A reforma administrativa é super importante, teria sido super importante para o ano passado a gente já começar a pensar em baixar o custo do Brasil para os próximos anos, porque a reforma administrativa ela não vai ter um impacto imediato tão grande. O impacto maior vai ser a médio e longo prazo. Então, a gente precisa que ela seja votada. A reforma tributária, a gente precisa simplificar os tributos no Brasil. Hoje, muita gente fala que é o seguinte, se gasta mais em saber como você deve pagar seus tributos do que efetivamente os tributos pagos, no final das contas. A autonomia do Banco Central, que ficou represada meses ali, o Arthur Lira já vai votar nessa semana. Então, o presidente ele tem que colocar em votação. Se vai ser aprovado ou não, como o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, que a gente quer derrubar o Estatuto, isso já é outra história. Pode ser que a gente perca lá na Câmara, no plenário. Não tem problema, mas a gente quer pelo menos discutir os assuntos. Rodrigo Maia jogou contra ou a favor? Sempre contra, Constantino, sempre contra. Você vê o Pacto Federativo, que é outra pauta do presidente, também está parado lá no Senado há um tempão. E o Rodrigo Maia fazia parte desse represamento, né, esse pedido de represamento de projetos. E o Rodrigo Maia ir para o PSDB, ou seria melhor ir para o PSOL, que combina mais com ele realmente, já fazia parte dos planos. Assim, a gente via que estava acontecendo. O DEM rachou no que ele tentou fazer ali na presidência, na candidatura à presidência do Baleia Rossi, e já era natural que ele fosse para outro partido. Chegou até a falar que ele viria para o PSL, né? Mas o PSL está assim, bem pacificado e acho que ele não teria espaço no PSL. Deputada, como é que a senhora se comporta diante disso que o Constantino falou? Eu tenho lido esses dias todos matérias em jornais importantes, ou que foram importantes um dia, sites importantes, chamando a senhora, a deputada Bia Kicis, de extremistas, né? Me aponta as atitudes extremistas. Aponta as minhas atitudes extremistas, ou da deputada Bia Kicis. Dá opinião a extremismo? Então, existe uma censura. Quer dizer, pode-se jogar a bola com a cabeça do presidente Bolsonaro, né? De bola de futebol com a cabeça do presidente. É um coletivo de arte, deputada. Não, aí é arte. Agora, falar o que a gente pensa é fake news. Então, está muito complicado, Lacombe.
a gente tem que combater isso sem raiva, mas que dá um pouco de revolta de escutar isso, dá sim. Em relação ao Estatuto do Desarmamento, em 2005, foi votado o Estatuto do Desarmamento e essa votação teve o maior percentual de uma votação na história do Brasil. Nenhum presidente até hoje foi votado com essa aprovação de 60 e tantos % para poder cair o Estatuto do Desarmamento. E foi desrespeitado. E foi desrespeitado. Então, foi desrespeitada a vontade do povo brasileiro, que é mais antidemocrático do que isso. O Estatuto do Desarmamento é antidemocrático. Eu quero que todo mundo compre arma como no Mapping comprava? Não. Eu defendo que as pessoas passem por teste psicológico, não tenham antecedentes criminais, passem por um teste de tiro, que tenha uma arma registrada, que se fizer alguma coisa, a arma está registrada e a gente vai poder ter lastro no crime. Hoje o crime não tem lastro, porque as armas que matam hoje são as armas que não são registradas. Então, é só isso que a gente quer, que as pessoas possam se defender. Eu quero que você, Amanda, na sua casa, se um estuprador entrar lá, você possa dar um tiro nele ou para cima, para poder... Você pode dar um tiro para cima. Aliás, meu marido falou isso pra mim: Carla, se entrar alguém em casa, não dá um tiro na pessoa, dá um tiro pra cima, porque já assusta, o ladrão sai. Atirar. Eu tenho medo de, se eu tivesse uma arma em casa, de causar um prejuízo maior, que eu acho que... Você não poderia ter uma arma se você não soubesse atirar. Você teria que fazer um curso, passar no teste, assim como eu fiz. Eu fiz vários cursos, passei no teste com 100, inclusive, acertei todos os tiros nos 5, 20 tiros. Então, assim, para eu poder ter uma arma, eu até publiquei isso, está publicado. Eu tive que estudar muito e hoje eu atiro muito bem. Numa sociedade extremamente violenta, ainda armada, a senhora não teme que isso possa provocar, gerar ainda mais violência? Se um ladrão ou um estuprador entrar dentro da minha casa, pode ter certeza que eu vou gerar violência, mas é contra ele, não contra mim. E o que a gente vê é uma tentativa da esquerda de transformar a pedofilia numa doença, né? Quando é uma perversão e é um crime. A gente tem, se não me engano, 2 projetos no Congresso que tratam disso. Uma pena maior, transformar a pedofilia num crime hediondo, né? E uma pena maior para abuso sexual contra a criança. Em que pé que está isso? Tem alguns projetos que estão na CCJ, tem até um projeto meu, chama Lei Juan Michael, que está na CCJ, a Bia Kicis falou que vai colocar em votação. Eu acho que a gente já tem maioria na CCJ, que é daquele menino, Juan Michael, que foi... nesse nível de psicopatia, não saiu mais da cadeia. Então eu ofereci ele 40 a 50 anos de prisão, podendo triplicar a pena, dependendo do tipo da violência. Porque pessoas que matam, uma mulher que mata o próprio filho, porque é menino e não é menina, precisa ficar na cadeia para sempre. Assim como se um conservador matar o seu filho ou a sua filha porque ele é gay ou é lésbica, também tem que ficar na cadeia para sempre. Aquilo ali não tem... Uma pessoa que mata o próprio filho não tem mais conserto, na minha opinião. Como a gente não tem prisão perpétua, então eu defendo que a gente dê aí 40 anos de prisão, o juiz podendo triplicar a pena em alguns casos. As máscaras caíram, esse pessoal aí era tucano disfarçado, se revelaram na pandemia ou mudaram. Qual é a análise que a senhora faz em relação a MBLs, Joyces e Novos da vida? Eu acho que deu uma peneirada, a gente conseguiu saber pelo menos quem é quem. E, por exemplo, o Agripino hoje é oposição ao Bolsonaro quando foi Bolsonaro. A Joyce é oposição ao Bolsonaro e diz que foi eleita sozinha. Não, ela foi eleita com os votos do Bolsonaro com toda certeza, haja vista a diferença de votação entre 2018 e ela agora como candidata a prefeito em 2020. Então o povo está peneirando e vai peneirar cada vez mais. Não é à toa que eu entrei com 76 mil votos. Quando eu entrei na Câmara, eu falei para Joyce, você foi eleita com 1 milhão e você fica falando que eu fui eleita com seus votos, quando eu fui eleita, na verdade, com os votos do Eduardo Bolsonaro, que sobraram. Os da Joyce, na verdade, não foram aproveitados, porque 7 pessoas não tiveram cadeira para poder entrar como deputados federais. Então, eu acho que o povo vem fazendo essa peneira e não é à toa que hoje a gente vai, em qualquer lugar que a gente vá, a gente é muito bem recebido. O presidente, indo no Nordeste, sendo recebido com tanto carinho, é porque o povo está fazendo essa peneira também. Deputada, nós estamos chegando ao fim do programa. Muitíssimo obrigado pela participação. A gente torce aí para um ano de 2021 muito produtivo no Congresso, para o bem do Brasil, né? Não para o bem de um governo, de um presidente, mas para o bem do país. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Lacombe, Amanda, Silvio, Constantino, um abraço aí para vocês. Agradeço a participação. Eu adorei estar aqui, adorei o programa e as perguntas também. Um abraço para todos que estão em casa.